Olá, maltinha. Meu nome é Catarina Quinteira Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ian Silva. e hoje temos aqui connosco a engenheira Andrea Pinto, que é licenciada em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, é curadora de aves do Parque Ornitológico de Lourosa desde 2002, onde é responsável pelo maneio, nutrição e gestão da coleção animal e pela coordenação da equipa de tratadores. Coordena também os programas de conservação ex situ do urubu-rei e do calau de casco negro da Associação Europeia de Zoos e Aquários. Andreia, seja muito bem-vinda e muito obrigada por teres aceito gravar connosco desde já. Olá, eu estou assim com uma voz difícil hoje, mas olha, obrigada a vocês pelo convite. Eu acho esta vossa iniciativa mesmo muito interessante e muito gira Obrigada. e estou muito contente por estar aqui a falar convosco e termos assim esta conversa descontraída entre colegas, não é? E Claro, parabéns pela vossa iniciativa. muito Obrigado. obrigada. E agradecemos desde já tu teres aceito. É um orgulho para nós poder gravar contigo e aprender com uma das pessoas mais influentes nesta área. Ui, eu não diria influente, antiga talvez. Isso é relativo. Idade for um posto. Pá, a verdade é que Pronto, continuas a ser uma referência para toda a gente. Isso é exato, verdade. é isso. Olhem, eu não tinha essa ideia, mas obrigada. Também é o nosso papel, ajudar aqui a pessoa a ficar. Exatamente. Ajudar Mas, a aumentar a autoestima dos convidados. É. exatamente, também é por aí. Não, o principal objetivo disto é dar graça aos convidados. Exato, eu já percebi. Pronto, olha, mas eu estou a gostar. Continuem, porque eu vou sair daqui a achar-me uma estrela. Andreia, para quebrarmos o gelo, sem ser a dar graxa, vamos fazer um jogo. E o jogo consiste em pensares num animal com o qual te identifiques e depois dás três dicas para podermos adivinhar qual é o animal. Eu e a Catarina temos duas tentativas cada um. Se for um animal assim muito diferente do comum, pedimos depois que falasse um bocadinho do animal. Ok, Pode ser? pode ser. Então Como vamos estiveres lá a pronta. isto. Esta é a parte mais fixe da entrevista. É muito fixe. Então, ora bem, eu vou fazer de conta que eu sou esse animal, não é? Sim, Sim, Então, sim. olhem, eu gosto muito de fruta, de todo ok. tipo de fruta. Eu sou um ser um pouco solitário, gosto muito de estar assim na minha cena. E sou super tranquila, mas quando se metem comigo e com os meus, eu defendo-me, e defendo-me de forma bastante agressiva. Ok. Sem contexto, assim, de género, nem. Ah, Ok, isto está bom assim. tá bom? Eu depois tenho mais dicas, mas depois também começam a ser mais óbvias. Ok, ok, calma, vamos tentar ir por aqui. Eu sei que estas características, pronto, também são genéricas de vários animais, não é? Pois, exato. Não era para ser Estou fácil, a adorar a gente. concentração do Ian. Pá, tipo, eu não posso passar vergonha neste episódio. Passas sempre. Sabes que nós temos aqui uma espécie Não há de. como fugir. Aliás, a Catarina disse-me: olha, que é para fazer o Ian passar vergonha. Ai, ai. Estou bem, Catarina, estou. Eu acho que sim. Eu, Então, um animal que eu gosta queria de todas tentar as um. frutas, não é? Um animal super tranquilo, gosta de estar na sua cena, mas quando se passa, Tranquilo, sim, é tranquilo Posso é tentar um? tímido. O que é que tu disseste? Eu queria tentar um. Tenho duas hipóteses, mas acho que tenho aqui uma ideia. Um casuar. Ah, tá Claramente. certo! o casuar é tranquilo. É super É tranquilo. tranquilo, desde que não te Eu metas. não podia Ela dizer que disse. era a ave mais perigosa do mundo, não é? Vocês Oh, iam logo, mas fogo. ele é É que, tranquilo. tipo, eu pensei É um assim, animal o super casuar tranquilo. é aquele animal que vou cortar já porque está na praia, uma pessoa está na praia e aquela porcaria vem logo e ataca uma pessoa. Ela disse: é Na praia, tranquilo, desde que não te metas com ele ou com os dele. ele é super, o casuar é muito tranquilo, o casuar está na cena dele sempre. Uhum. Está na cena dele, é solitário, está na cena dele. Agora, se a pessoa se aproxima para atacar, para chatear o casuar, então quando ele tiver, tem crias, E já o foi. casuar.
Boa, boa. Ai, ó, já foste. E Pois estavas é, longe, pelos vistos. estava Estavas a pensar em completamente quê? longe. Não estava a pensar em nada, Catarina. Eu achei que vocês iam pensar no casuar, porque é óbvio, não é? O casuar era a ave óbvia e eu tentei, lá está, dar pistas que não fossem tão óbvias. É a minha ave favorita. A E sério? Ah, isso Eu, por não acaso, eu sabia, não desconfiava sabia. que ia ser um calau, por acaso. também, também, mas os meninos dos meus olhos são mesmo os casuares. E É? depois a seguir são os calaus. Também Ok, gosto muito de ok. casuares. E todas as outras aves, mas sim, são os casuares. Se eu tivesse que escolher um, era o casuar. E depois Ok. os calaus, mas não era uma Top. espécie de calau, os calaus. Em Toda a geral. família é extraordinária, eu gosto muito de todos. São de facto as aves com as quais eu me identifico mais, sim. Que Bom, giro, vês? Yeah. Este score está a ficar. Imaginem, o casuar tem aquele ar pré-histórico e eu ao fim destes anos todos aqui a trabalhar também, tem tudo a ver. Não é aqui Adequou-se. de old lady. pá, mas não Muito nos vamos bem. meter contigo então, que é para não correr riscos. Exato, não te podes meter, não é? Antes de mais, antes de começarmos com as perguntinhas dos nossos ouvintes, temos que agradecer aos nossos parceiros, à ICAS e à Loving the Planet, por nos ajudarem em toda a logística e na divulgação deste projeto. São os dois muito queridos para nós. E agora podemos sim avançar com as perguntinhas dos nossos ouvintes. A primeira pergunta que temos aqui é do Rick 3187, que pergunta: qual considera ser o maior desafio no ambiente de cativeiro para os urubu-rei? Ora bem, o desafio é semelhante ao de qualquer espécie no geral, não é? O desafio é nós também tentarmos, na medida do possível, recriar o habitat natural. Como coordenadora do EPA, o maior desafio é a questão da temperatura. O urubu-rei é de climas tropicais e eles são mantidos na Europa em países onde há muito, muito frio, em que têm que estar grande, não é o caso aqui em Portugal, felizmente, e eu, como coordenadora, estou precisamente a gerir a população de forma a nós conseguirmos, na medida do possível, mudar o máximo de indivíduos para o sul da Europa e privilegiar novos holders, novas instituições participantes no sul da Europa, porque em países nórdicos estas aves têm que permanecer demasiado tempo dentro, em instalações interiores, porque o clima não permite que esteja no exterior o ano todo e historicamente há muitas aves com problemas podais, que muitas vezes acabaram por ter que ser eutanasiadas por causa do frio, por permanecerem no exterior com temperaturas extremamente baixas, ainda que às vezes não houvesse neve e assim, mas depois pisos que muito duros e que causam pododermatites, muitas vezes irreversíveis, e tivemos já casos de aves que tiveram que ser eutanasiadas por esse motivo. E pronto, os problemas podais são uma realidade nas rapinas em geral. O urubu-rei tropical ainda menos adaptado está. E pronto, acho que esta é a questão, não na nossa aqui, no Zoo de Lourosa nunca tivemos esse tipo de problemas e claro, com um clima como o nosso, as aves podem estar todo o ano no exterior e com um substrato bom, não há problema nenhum, mas de facto, a nível da população de cativeiro europeia, essa é a questão mais problemática, é o frio. Continuando nesta pergunta, tu falaste aí agora sobre os problemas nos pés das aves de rapina, principalmente, mas nós aqui temos flamingos e nós reparamos que no inverno eles desenvolvem esses problemas, porque eles têm que ficar no interior. E começamos a ler um bocadinho mais dessa informação e a falar com outras pessoas e notamos que nos flamingos, em geral, todos os flamingos de cativeiro têm esses problemas. Foi diagnosticado isto em praticamente todos os zoos na Europa. Mas há também alguns artigos que falam que na Europa e América não são só os flamingos, mas muitas aves em geral têm estes problemas e que normalmente é sempre por causa do substrato. Eles aconselham ter mais ou menos tipo uma areia fresca e tudo mais, mas que isso em instituições em que, como tu falaste, que são no norte da Europa ou nos Estados Unidos,
com o frio e a areia fica muito complicado para os animais. Tens alguma ideia de algum substrato, alguma estrutura que poderia ser interessante nesse sentido, para substituir a Eh, areia? É aconselhado nas Husbandry Guidelines ter uma zona, mesmo em instalações interiores, com água e sal, que beneficia, em princípio, o estado das patas. O ideal é ter um substrato natural. Acho que não é possível que o Uhum. cativeiro tenha esse constrangimento e nesses países, de facto, mais uma vez, muitas destas aves têm que estar muito tempo dentro e todas acabam por desenvolver o bumblefoot, não é? Mais ou menos, pronto. Há casos que não são muito graves, nós vamos dando como aceitáveis, outros muito complicados. O que recomendam é isso. Nós aqui em Lourosa temos a sorte, mais uma vez, os nossos flamingos também são os flamingos aqui da nossa fauna, a espécie é o flamingo comum, e nós temos a sorte de ter um curso de água natural, com areia natural, e eu, por acaso, porque a coordenadora dos flamingos também nos pede, quando a gente puder, para tirar fotografias às patas e tudo, e nós recebemos na altura 10 aves que vieram de Basel, da Suíça, e chegaram, não vinham com as patas muito mal, mas tiveram que estar temporariamente em quarentena numa zona com cimento e nós pusemos alguma palha, porque depois pomos areia, experimentámos vários substratos para ver que eles se adaptam melhor, mas de facto, quando foram para o parque já tinham umas rachadelazinhas nas patas, tirámos fotografias e passado algum tempo voltámos a apanhá-los e as patas estavam impecáveis, porque de facto permitir que as aves estejam com as patas num substrato natural é de água, mas em que no nosso caso ainda por cima temos a sorte é água corrente, portanto Claro. nós somos os nossos flamingos são uns sortudos. Que, mas é assim, é algo que tu nunca consegues a 100% a menos que recrias em cativeiro algo exatamente igual à natureza e o que é habitualmente possível, não é? Ou pelo menos com os recursos que nós temos na Europa, nós somos muito tradicionais na forma de trabalhar e também não temos milhões para investir em coisas, não é? Artificiais que parecem naturais. Yeah. Sim. E então é isso. Mas uma das recomendações é de facto ter uma zona com água e sal. Mas Nós já experimentámos a água e o sal e resulta, mas não elimina por completo é o. isso. É isso, Ian. É essa a ideia que eu tenho também. Não é Uhum. uma experiência minha, mas a ideia que eu tenho é essa. Vou fazer aqui a outra pergunta, que é do Ricardo Nogueira. Quais os primeiros passos de e para começar um programa de conservação ex situ? Estamos a falar, no nosso caso, é um programa de conservação ex situ, são os da EASA, não é? São os EPAs, aqueles que eu coordeno, os programas são criados pela EASA. Porque é que, eu não sei se a pergunta é neste sentido, mas pronto, eu vou neste sentido e depois vocês também logo veem. É assim, a EASA. Porque é que a EASA determina que se vai ter um programa ex situ para uma determinada espécie, um EP? Porque é que a EASA determina que esta espécie vai ser alvo de um EP? Em primeiro lugar, tem que existir população dessa espécie em cativeiro, suficiente que justifique que haja um programa para ela, não é? Depois, é feito todo um Regional Collection Plan, para todos os animais, para todos os grupos taxonómicos. E nós agora convergindo, por exemplo, para as aves, dentro das aves, depois temos o grupo dos galiformes, o grupo dos bucerotídeos, o grupo dos psittaciformes, e depois dentro de cada grupo são feitas reuniões onde se define que espécies é que se pretende trabalhar. E com que se pretende trabalhar, portanto, que são as recomendadas a que os zoos as tenham, e de que forma se pretende trabalhar com essas espécies? Se vai ser um EPA, neste momento havia mais divisões, mas neste momento são os EPAs e são as monitorizações. As espécies que são recomendadas ou são simplesmente monitorizadas, são espécies que se entende que por alguma razão é importante manter em cativeiro, mas faz um acompanhamento assim mais descontraído, ou então espécies que se entende que é mesmo muito importante gerir de uma forma mais exigente e rigorosa, e aí estabelece um EEP. Antigamente havia os GSBs, que eram
era uma transição entre a monitorização e um EEP. Já havia um studbook para a espécie, mas era uma gestão mais descontraída, não era tão rigorosa nem tão exigente. Neste momento, a EASA está a deixar de ter os ESBs e tudo que se decide trabalhar de forma mais aprofundada, todas as espécies são EEPs. Qual é a diferença dos programas hoje em relação àqueles que existiam inicialmente? Os primeiros EEPs que foram criados eram baseados no paradigma da Arca e com o objetivo de que tivéssemos populações de cativeiro sustentáveis exclusivamente. Não havia ali uma ponte entre o trabalho que se faz ex situ e o trabalho que se faz in situ. Portanto, os dois trabalhavam para um lado e os conservacionistas trabalhavam para outro. As coisas foram evoluindo e há uns anos para cá, em conjunto com a IUCN, a EASA percebe que é importante trabalhar de outra forma e desenvolve o que se chama One Plan Approach. Isto é, cada EPA tem só, não, os objetivos em termos de população em cativeiro, mas também tem outros objetivos, sejam objetivos educativos, sejam objetivos de conservação in situ, etc. Portanto, é suposto que cada EPA faça um trabalho conjunto de manter ou fazer um esforço para que haja uma população de cativeiro sustentável, mas também em in situ com os projetos de conservação da espécie que possam existir ou alguns usos que tenham mais recursos eles próprios desenvolverem na natureza, no local, esses projetos, etc. Portanto, cada espécie que é gerida através de um destes programas tem uma componente ex situ e in situ. Ou então, por exemplo, no caso do urubu-rei. O urubu-rei não é uma espécie que está ameaçada, mas é uma espécie que é muito bonita, que é muito icónica. Uhum. E então entendeu-se que deveria ser, ele na altura era um ESB, que deveria ser upgraded para um EPA, New Style, porque para ser um embaixador dos outros abutres, porque as pessoas não gostam muito de abutres. No entanto, os abutres têm um papel fundamental nos ecossistemas. Então, lá está, esta espécie não tem propriamente objetivos de trabalho in situ, mas tem um objetivo educativo de embaixador, não só dos abutres em geral, como das espécies de ecossistemas que estão muito ameaçados, que são as florestas tropicais. E então usa-se mais numa perspectiva educativa. Porém, é sempre suposto que se estabeleça alguma ponte com o trabalho que se faz em campo. E, por exemplo, nós, o ano passado, entramos em contacto através do Parque das Aves com ornitólogos no Brasil e, por exemplo, o Zoo de Lourosa financiou o trabalho de campo para fazerem o censo das rapinas diurnas numa determinada zona. Incrível. E foi um investimento pequeno, mas os ornitólogos foram lá e fomos nós que pagámos as despesas associadas e eles foram contar não só os urubus-reis, mas os caracarás e outras espécies de rapinas diurnas naquela zona. Portanto, é um trabalho que os zoos também podem fazer relativamente simples e os EEPs neste momento pretendem fazer esta ponte também. Muito interessante. Tu mencionaste que falaste da IUCN, não é? Que é responsável, pelo menos, pela Red List. Exatamente. Um, há, por exemplo, na EASA tem os tags, não é? O Taxonomic Advisory Group, Sim. e a IUCN tem o Survival, não, O como é? SSC. Species Survival Commission, não Exatamente. é? Quando fazem essa junção de projetos e tudo mais, há alguma reunião entre esses dois Sim, grupos? sim, sim, sim. Eu não tenho qualquer ligação à IUCN, mas sim, os tag shares Uhum. têm, sim. As reuniões, os workshops que nós fizemos, eu participei em alguns, participei no das rapinas, participei no dos calaus, porque coordeno programas, não participei nos outros. Porque faz um workshop em que estão todos os especialistas daquele grupo taxonómico, estão os coordenadores de todos os programas, estão representantes, estão os tag shares, não é? Os responsáveis do grupo taxonómico e depois estão representantes ou de organizações governamentais que façam um excelente trabalho in situ, em conjunto com os zoos, para uma determinada espécie, ou elementos da IUCN, dependendo. Mas sim, nessas reuniões, das quais saem os Regional Collection Plans,
Nessas reuniões estão presentes especialistas de várias áreas que os tag shares é que determinam, não é? E existe ali uma discussão conjunta do que, Uhum. porque lá está, porque isto depois o que sai daí é o One Plan Approach. Sim. É uma abordagem Epá, única para aquela espécie. claro, e isto é muito interessante porque normalmente o pessoal que tem aquela visão muito tradicional que o zoo é uma coisa e a conservação é outra, não é? Hoje em dia já não é isso. Está tudo junto e estão a trabalhar em conjunto para um objetivo maior. Sim, só faz sentido este trabalho, não é? Ser feito desta Uhum. forma, não é? Os zoos modernos, nós sabemos que há zoos que são membros da Associação Europeia dos Aquários e das várias associações a nível mundial e há zoos que não são. E há zoos que não são e que ainda permanecerão com aquele objetivo único de expor animais. Pronto, é uma realidade, mas nós não vamos olhar para aí, não é? Nós temos que olhar para quem está a fazer um bom trabalho. E há outra coisa que é muito importante, e eu vou-vos dar a minha opinião, e eu sinto que os zoos tendem a acabar. Eu sinto. E sinto que esse é o caminho natural, não é para o nosso tempo. No nosso tempo, o que é que nós temos que fazer? Restabelecer este equilíbrio entre o homem e a natureza primeiro, reabilitar habitats, porque a destruição de habitats é talvez a maior ameaça da maior parte das espécies. E lá está aí a importância deste trabalho conjunto, porque um zoo, ou uma comunidade zoológica, quando trabalha para a preservação de uma espécie em habitat natural, muitas vezes o que faz nem é proteger a espécie, é restaurar um habitat no qual ela possa ser reintroduzida. Não é? Exatamente. O que se passa, por exemplo, com o faisão do Vietnã. O faisão do Vietnã está criticamente em perigo e acredita-se que está extinto na natureza. Nós estamos, neste momento, a trabalhar para reintroduzir a espécie. Portanto, foi preciso localizar uma zona onde se possa reintroduzir, perceber se a zona de facto reúne todas as condições para que a espécie se possa reintroduzir. E agora, nesta fase, que já existe e que já foi identificada, estamos nós a fazer testes de ADN às nossas aves todas e a perceber se temos uma população viável. Estamos nós a trabalhar com a espécie de uma forma responsável e séria, a fazer só criação parental, para eles terem comportamentos adequados, não é? Para que a sua adaptação ao habitat natural seja a mais fácil possível. Portanto, é todo um caminho, e isto é um exemplo do caminho que eu acho que se deve trilhar, não é? Não me faz muito sentido nós irmos agora de maneira nenhuma buscar animais à natureza, a não ser que seja com um objetivo mesmo muito, muito bem delineado e que faça toda que haja mesmo Justificação. evidências de que é expressamente necessário. Não faz sentido irmos agora buscar animais à natureza e é trabalharmos com os nossos animais e de facto perceber quais é que nós não conseguimos salvar tudo, não é? Então, percebermos com quais é que nós podemos intervir e dar o nosso melhor por esses. E dar o nosso melhor por esses. E, em paralelo, nós, os também, educarmos as pessoas para, para preservarem a natureza à volta de suas casas. Há um esforço que eu tenho tentado fazer um pouco aqui no zoo. Assim, o nosso zoo é maioritariamente espécies exóticas. É difícil para as pessoas perceberem como é que vão proteger estas espécies a uma distância de tantos quilómetros, não é? Claro. É tipo aquela ideia, os zoos estão a trabalhar para preservar a natureza, etc. Então, mas e o que é que nós podemos fazer? Nem todos os zoos estão envolvidos em projetos megalómanos e que podem fazer mega angariações de fundos. Essa não é a realidade e não é a nossa realidade aqui em Portugal. Então, por exemplo, duas pequenas coisas que nós fizemos há coisa de 2 anos e vamos sensibilizando as pessoas. Uma das coisas que fizemos foi uma exposição simples, muito simples, com poucos recursos, que se chama Abrigos da Vida Selvagem, em que nós colocamos aqui em exposição no parque vários abrigos que as pessoas podem construir e colocar nos seus jardins para atraírem fauna ao jardim Uhum. e que é uma forma de protegerem a natureza perto de sua casa. Nós explicarmos às pessoas que as corujas não são más, não é? São coisas tão simples. Outra coisa que fizemos foi o nosso canteiro de polinizadores, é uma coisa tão simples, não é? Para as joaninhas, para as abelhas solitárias, etc.
e explicar às pessoas, vocês escolhendo as espécies de plantas que têm no vosso jardim, tendo o cuidado de colocar determinadas caixinhas com determinadas características que podem fazer com os miúdos, conseguem ajudar a preservar estes insetos que são tão importantes. São coisas pequeninas. Nós às vezes, não é? Pensamos, claro, eu coordeno o EP do urubu-rei, uau, e do colau de casco negro, uau. Não é? Mas, e o que as pessoas que cá vêm ao Zoo também podem fazer por isso? Claro que se eu decidir, quando fui do urubu-rei, nós fizemos angariação de fundos no evento que fizemos e as pessoas doaram e esse dinheiro reverteu para depois os censos que foram feitos. Mas não é no dia a dia. Acho que o nosso grande papel dos JUS é incutir esta sensibilidade às pessoas no seu dia a dia. É quando pudermos também explicarmos que podem fazer compras sustentáveis, não é? Explicarmos a Exatamente. questão do óleo de palma. Nós impactamos a milhares de quilómetros de distância e não sabemos. Nós sabemos, mas as pessoas não sabem. Claro. E nós, JUS, acho eu que é esse o nosso grande papel dos JUS, neste momento, é a educação para a conservação. Para mim, essa é a grande missão, a educação para a conservação. E usarmos os animais que estão ao nosso cargo e que nós estamos a tentar preservar com este objetivo de preservar também a espécie, para passar essa mensagem. Eu, por acaso, concordo muito. Acho que o maior objetivo dos zoos, no meu ponto de vista, é mesmo essa parte da educação ambiental. E eu estive a consultar o vosso site, não é? Do Zoo de Lourosa, e estive a ver que vocês têm imensas atividades pedagógicas e educativas. E fiquei curiosa aqui porque vi que vocês têm a referência aqui a webinars e a ações de team building. E fiquei curiosa como é que isto funciona e se acabam por ter alguma adesão por parte de outras empresas em relação a estas atividades. Olha, isso é uma coisa que não fizemos ainda muito, mas sim, temos tido, ainda o ano passado tivemos uma ação de team building muito gira de uma empresa que era toda ligada à informática e foi muito giro porque nós fazemos isto com um parceiro e ele e as ações de team building são muitas vezes muito baseadas na competição e eu não acho esse conceito de todo adequado a um zoo. Claro. E então, quando estávamos a planear as atividades com o nosso parceiro, brincávamos que ele era muito, para ver quem é a equipa que ganha isto e aquilo, e só. Não, não dá. Não é competição, é cooperação. Isto tem que ser diferente. E depois foi muito giro que, pronto, eles tinham atividades que eram mais de aventura, porque nós também temos o arborismo e também temos uma Sim. componente mais lúdica, mas depois nós fizemos uma coisa que é o Avi Paper, que é tipo um paddy paper com curiosidades sobre as aves que eles tinham que descobrir. Que Mas depois eu giro. pus. E eu dei-me ao trabalho de fazer nas respostas coisas engraçadas ligadas à temática deles, ao trabalho deles. Eles fartavam-se de rir com as opções que eu punha, porque punha algumas perfeitamente disparatadas ligadas com a área de trabalho deles. E foi muito giro, porque eles divertiram-se e houve algumas pessoas mais competitivas que de facto estavam ali para querer ganhar, mas alguns já não quiseram saber. Eles chegavam às estações quando tinham que chegar, eles estavam super zenes aqui no parque porque eles queriam era usufruir do espaço e estar em contacto com a natureza. E nós colocámos mantas, houve malta a dormir ali uma cesta na zona do arborismo, nas mantas. E isto, não é? É as pessoas sentirem-se bem na natureza, em harmonia, perceberem que estar num sítio onde se faz um trabalho sério, onde se respeita os animais e onde o trabalho. Os animais não são o nosso negócio de maneira nenhuma. Isto nunca. Claro. Quando as pessoas me dizem, o que é que um animal vale? Sim, os animais têm valor de mercado, nós não compramos nem vendemos animais, mas eu tenho que os valorizar, porque eles fazem parte do nosso património, do nosso imobilizado, mas nós tratamos um animal que valha 5 euros da mesma forma, com o mesmo respeito que um animal que valha 5.000. Nem há outra forma de estar. Claro. A dignidade com que se trata um animal. E nós temos muita responsabilidade, nós temos animais a nosso cargo. Eles não pediram para estar aqui, não é? E eles estão sob a nossa alçada, da nossa espécie, e assim, eles estão, e nós percebemos, e é isto que eu digo, os não podem acabar e nós não podemos agora de repente desatar a libertá-los todos, então, mas nós temos que fazer um trabalho, temos que os respeitar e temos que fazer um trabalho muito sério com eles.
não é? Pá, eu parece que eu estou numa aula, meu. Estou aqui sempre a tirar apontamentos. Que bom, que bom. Pá, estou a adorar isto. Ahm, Não é? Nós André, vibramos na mesma frequência, Ian, não é? mas meu, tipo, isto está a ser genial, está mesmo a ser genial. Tu falaste aqui algumas coisas que eu estou mesmo tipo, pá, isto aqui vai ser anotado e vai ser registado e vai ficar aqui guardado. E eu até queria pegar nestas coisas, mas antes eu só queria voltar um bocadinho atrás, quando estávamos a falar dos flamingos. Opá, nós aqui, o ano passado, tivemos a questão da gripe das aves. E, por causa disso, também tivemos que fechar os animais mais tempo. Em Portugal isso também acontece ou não? Nós nunca tivemos que fechar os animais por causa da gripe das aves. O ano passado houve vários surtos em produção, era todas as semanas. Meu, Houve aqui, mas as autoridades, a nós, ZU, nunca nos pediram para fechar, felizmente. Mas houve vários, há sempre vários zoos na Europa a sofrer bastante com isso. E têm que estar preparados para isso. E não é fácil. Ou não? Nós tivemos um caso, foi na altura do Covid, acho eu, que tiveram que abater a população toda de pelicanos aqui do Zoo, por causa disso. Eu fiquei sim, tipo chocado. é muito complicado. Pois é. Olhem, é assim, é uma dor de alma. É uma dor de alma. Nós só desejamos que não chegue a nós. Claro. Pois. Se tu vais a seguir os protocolos, tu matas tudo, muitas vezes. Outras vezes precisas tomar medidas corajosas e se calhar não tanto popular, não tão populares, mas separares, por exemplo, e se tiveres condições para o fazer, separares os doentes dos não doentes e testares o mais rápido possível para conseguires salvar alguns. Não é fácil quando nos vemos nesta situação, é muito difícil e tem que ser, tem que se decidir e não é uma decisão fácil. Uhum. É preciso Opa, eu sei coragem. de um zoo pequeno aqui na Áustria que eles disseram que nunca iam fechar os animais porque preferiam que preferiam correr o risco do que ter os animais fechados tanto tempo porque eles não tinham uma estrutura Uma questão de decente para bem-estar. manter. Sim, Sabes que a eles questão do bem-estar e da parte sanitária andam sempre ali naquela às conflito, turras, né? não é? Devem andar lado a lado, mas às vezes há conflitos. Nós percebemos isto e mesmo, por exemplo, nós aqui no Zoo trabalho com um veterinário que é muito consciente dessa questão e para ele também é muito importante o bem-estar e então às vezes comprometemos um bocadinho a saúde ou o eventual risco sanitário porque depois os problemas que advêm de questões de bem-estar graves são muito maiores, não é? Quer dizer, tu Uhum, depois também perdes o animal, muitas vezes, então faz sentido. Nós temos sempre que medir os riscos. uhum. Isso por acaso deve ser daquelas coisas que na tua posição deve ser mesmo aquele stress maior de pensar, tipo, quais os riscos que eu quero correr e quais os riscos que eu não quero correr com determinadas espécies, não? Sim, opá, olha, ao fim deste tempo todo, eu acho que me adaptei a viver com isso, a aceitar quando pá, tomamos decisões erradas muitas vezes. Não é? Aprendemos com elas, eu digo sempre, a ver se a gente não faz a mesma coisa duas vezes. Mas sim, a experiência depois também já nos faz encarar certas coisas com muita descontração e já sabemos qual será mais ou menos o caminho. Mas no caso de uma coisa que nunca aconteceu é sempre, mas aí é toda a gente entra, é tipo INEM. Aí entramos em campo e reunimos e falamos e chegamos a uma conclusão e tem uma coisa boa. Eu, com o nosso veterinário, nós damos-nos muito bem, é fundamental que a equipa se entenda, não é? E, hum, e mesmo que um não concorde ou que o outro não concorde, se a decisão é num sentido, depois ninguém questiona e toda a gente ajuda, porque não é? A prioridade não somos nós. Claro. O objetivo final É o é mais focar no importante. animal, não é qual é que é a opinião que está certa. É, exatamente. E às vezes, claro, não é? Há opiniões diversas. Claro que o Pedro é médico veterinário, eu não sou médica, não é? E Uhum, depois, claro que ele sabe que eu sou sempre muito mais o bem-estar para mim, eu sou uma pessoa muito mais selvagem, na maneira, sou mais wild. Eu sou mais de deixar a natureza acontecer e ainda que às vezes se perca alguma coisa por isso, eu sou sempre mais por esse caminho. A uhum. natureza também é assim, não é? Claro.
Mesmo que seja ter um plano hipotético para essas situações, acho que é sempre Exatamente, nós começámos logo a é pensar e como sensato. é que a gente faz, e depois é aquela coisa, nós aqui em Portugal temos de ser sempre muito fora da caixa, os nossos recursos são escassos, portanto Claro. temos de ser muito eficientes e criativos na nossa forma de trabalhar, não é? Obviamente. O que é Pá, mas bom, isso é uma vantagem, isso é uma é bom, vantagem é também. muito Sim, bom. Acreditem que é muito bom. Nós às vezes é que não achamos que somos tão bons assim, mas acreditem que é muito bom ser assim. Uhum. Dá-nos um jogo de cintura para a vida que os outros não exato. têm. É isso, esta leca. Eu, quando estive a estagiar em Barcelona, no Centro de Reabilitação de Animais Selvagens, nós também tivemos uma situação em que entraram vários patos diagnosticados com influenza aviária e a indicação nem sequer era tentar tratamento. Foi eutanásia, imediato. E pronto, era uma questão. Envolve várias questões, não é? Envolve bem-estar, os animais estavam de facto bastante mal. Bem-estar, saúde pública, num centro de Claro. reabilitação, tens outros animais em risco também, tens pessoas, portanto, tratando-se Não, de não podemos uma. ser fundamentalistas de maneira Sim, nenhuma. claro. Ali foi nos primeiros minutos, contenção de pessoal, contenção dos outros animais, eutanásia e. É, sabes, é preciso coragem para estar num trabalho destes. Pois é. É Tem que se preciso tomar coragem decisões difíceis, não é? e decidir. Porque assim, se queres ser fundamentalista, podes ser, mas não vais trabalhar para esta área e também não chateias muito quem o faz. Exato, isso também é importante, não é? Quem está a tentar e que tem que tomar essas Porque decisões alguém tem mais que o fazer. complicadas. Reparem, a nossa espécie, durante anos e anos, domesticou animais. A nossa espécie trouxe os animais para os zoos. Gente, não vamos agora todos viver na natureza? Não dá. Claro. Não dá. Portanto, queres viver na natureza? Tu podes, um ou dois ou três ou uns quantos podem. Não podemos todos, não é? Então, respeitem o caminho que Mas quem é escolheu. também há questão que é o viver na natureza, mas como é que é o viver na natureza, não é? É, Porque o viver para a ah, natureza, com com a iPhones, internet e com XPTO, iPhones e tudo isso, é para completamente partilhar diferente. nas redes a sua forma de estar na natureza. Exato. Pois, do hippie ali, não é? E eu adorei aqui uma coisa que tu mencionaste, que foi restabelecer o convívio homem e natureza. E quando falaste da questão dos jardins com as crianças, para as joaninhas, falaste de incutir sensibilidade às pessoas no dia a dia. E agora voltaste a mencionar esta ideia. Sim, E honestamente, eu tenho na minha perspectiva, uma opinião muito pessoal minha, que é a função do zoo não é ensinar as pessoas sobre os animais, a educação que nós temos essa educação meia tradicional, não é? Que é no zoo, que temos lá grupo taxonómico, que é o animal come, quanto é que pesa e tudo mais, mas na minha perspectiva, eu acho que um zoo tem uma maneira muito mais dinâmica de ensinar as pessoas se fizer as pessoas fazerem parte da natureza, como tu mencionaste, na questão do dia a dia, não é? Tipo, trazer as crianças para ensinar a tomar conta das abelhas e das joaninhas, ou a tirar o leite das vacas, ou a ir buscar os ovos das galinhas, ou tipo agarrar as minhocas e ver como é que são as minhocas e ver como é que funcionam as minhocas debaixo da terra. Claro que tipo, isto são coisas muito básicas, não é? Isto não é aquela coisa que chama uma pessoa a ir ao zoo. O que vai chamar uma pessoa vai ser um elefante, um panda, um urso polar, não é? Mas quando a pessoa já está no zoo, tem essa atividade que vai trazer essa conexão outra vez à natureza, não é? Na tua perspectiva, isto pode ser possível a curto prazo? Tipo, esta mudança na educação pode ser a curto prazo incutida em Portugal? eu acho que ainda pode ser, talvez para o vosso tempo, para o meu, se calhar já não. Não, eu acho que sim, eu acho que sim, porque eu noto muito mais sensibilidade das pessoas, já. Eu sinto nas pessoas esta necessidade de contacto com a natureza e com a terra, e a verdade é que se nós fizermos um questionário às pessoas antes de virem ao zoo, a perguntar o que é que eles querem ver, e eles vão dizer que querem ver o leão. Bom, se for aqui no zoo, se calhar querem ver araras, flamingos. Mas se disserem, se fizeres um questionário no fim do zoo, num dia em que eles tiveram a oportunidade de ter uma atividade dessas que tu estás a referir, do que é que eles gostaram mais no zoo, eles vão falar dessa atividade. E não vão falar do leão que viram. Quase Sim. certeza absoluta. E já há estudos
feitos nesse sentido até acho que salvo erro, uma vez que eu ouvi, acho que não sei se foi no Zoo de San Diego, posso estar a dizer, e toda a gente queria ver leões. O que é que gostava de ver no Zoo? Leões? E depois no fim perguntava, o que é que gostou mais? As pessoas diziam mil e uma coisa, e depois perguntavam, e vi os leões? E as pessoas diziam não. Porque, Exato. na verdade, eu já defendia isso e depois de ter ouvido isto, nós, de facto, temos que ter estratégias para cativar as pessoas e temos que perceber como é que as pessoas pensam em chegar lá, sem demasiado marketing agressivo, descontraídamente e com entusiasmo e amor e paixão. Esta é a minha forma acho que é assim que se cativam as pessoas. Mas, de facto, temos que ter ali umas bandeiras e no nosso uso é a hora da alimentação dos flamingos, é aquela experiência que as pessoas, os miúdos entram na instalação para dar de comer aos flamingos e aquilo é uau, e depois daquilo, claro que não há miúdo que não seja aquela experiência que vai dizer que viveu. Mas eu defendo que nós temos que dar aos visitantes não é aquilo que eles procuram, é aquilo que eles precisam. Isto é o que eu acho. E eu sei Concordo. que vai contra muita gente, mas nós precisamos dar aos visitantes. Não é o que eles procuram, porque eles procuram o que aprenderam nos livros infantis. Eles abriram um livro infantil que dizia zoo e tinha a girafa e tinha o elefante, não é? De aves tinha o pinguim, o flamingo, o papagaio, não tinha mais do que isso. Claro. Então eles estão à procura daquilo que conhecem, não é? E daquilo que socialmente toda a gente fala. Mas quando eles. E depois, muitos começam a ficar sensíveis. Tal. Imaginem agora aquela imagem dos livros antigos com o orangotango atrás das grades, não é? Eles vão chegar à espera de chegar ao zoo e ver o orangotango atrás das grades. É impensável, não é? E então chegam ao zoo e, pá, não, isto não é um zoo, isto é um local de imersão na natureza, isto é um local onde eu aprendi mil e uma coisas que tão giras e diferentes que nem me passava pela cabeça, onde eu vivi, onde eu passei um bom dia com a minha família, obviamente, onde eu vivi experiências que eu não estava à espera. Nós temos que surpreender as pessoas e temos que surpreender, já que vamos surpreender, vamos educar e vamos surpreender no sentido que nós sentimos que é necessário para todos em conjunto fazermos este caminho de preservar as espécies, não é? Claro. Mas lá está, é começar na coisa pequenina. Então nós, em Portugal, nós, reparem, o Zoo Lourosa é o zoo mais pequenino da EASA. E somos mesmo pequenos, mesmo em termos de orçamento, não é? O orçamento com que se gera este parque é muito pequeno. Nós não temos uma instalação com aquecimento, não é? Até podem pensar, são mesmo pobrezinhos. Não somos pobrezinhos, temos limitações, não é? Há determinadas espécies que eu nem considero ter aqui neste zoo, enquanto não tiver condições para as ter, e tem que ser desta forma, e sou intransigente em relação a isto. Todas as que cá estão adaptam-se e têm abrigos, e em SOS, se for preciso, recolhemos e etc., não é? Mas não é por isso que nós não vamos fazer um trabalho sério de sensibilização e de educação das pessoas, porque nós temos alguns recursos. São curtos, não somos megalómanos, não somos uma Disney ou o que seja, mas nós podemos fazer coisas, não é? Porque nós temos uma porta aberta ao público. Relativamente às pessoas ficarem surpreendidas ao irem ao zoo e experienciarem outras coisas diferentes do que estavam à espera, eu acho que em qualquer zoo isso pode acontecer. Mas o facto do Zoo de Lourosa ser um parque ornitológico, acho que ainda deve ser mais, porque considero eu, sem saber, mas com uma ideia geral das pessoas, que eles, ao visitarem um parque desses, devem chegar ao fim e devem pensar assim: não fazia ideia que existia tanta biodiversidade a nível de aves. É a minha ideia, penso eu que seja assim, e acho que, tendo em conta mesmo assim, mesmo sendo um zoo relativamente pequeno e com tudo mais, tem imensas espécies, tem imensas aves, e acho que é como tu disseste, a maior parte do pessoal conhece os flamingos e os pinguins, e então, sendo assim, acho que é um grito de alerta ali do género. Existe tanto que eu não conheço, acho que pode ser uma experiência completamente diferente do que ir a um zoo convencional, se é que me faço Sim, até entender. porque a expectativa das pessoas quando cá vêm, se sabendo que é ornitológico, porque há pessoas que acham que é um zoo genérico ou não se Sim, aperceberam bem que era só um zoo de aves, mas sabendo que é ornitológico, as expectativas das pessoas são muito baixas. pois, devem E achar quando se calhar pouco pensam que interessante. vão ver, sei lá, se calhar canários e periquitos e nós nem sequer temos essas espécies.
E quando chegam, uau, um pombo coroado, eu nunca vi isto. Uau, um calau, eu nunca vi isto. Uau, um casuário, eu nunca vi isto. Ah, olha para este, olha, o urubu-rei, não é? Eh, E o facto de serem e, lindas e cheias de couro. e sim, e de facto encantam-se com os fazões. Nesta altura do ano encantam-se com os pavões a armar a cauda, o leque. Anda toda a gente atrás feliz e contente, só os pavões, não é? Para nós o pavão é uma ave banal, a Sim. gente odeia ter que pisar os cocós dos pavões porque ficamos com um cheiro insuportável até o resto da nossa vida. Eh, mas são lindos, não é? São lindos. Nós, imagina aqui no zoo, às vezes ao fim da tarde, vê-los todos a preparar-se para descansar empolerados nos carvalhos, nos sobreiros. Sim, É lindo, não é? claro. Eles vão-se ali, vão lá para o alto e ficam lá, porque eles andam à solta pelo parque e estão ali e com aquelas caudas penduradas, é mesmo muito bonito. Nós é que trabalhamos aqui e para nós aquilo é banal, mas não é? E as pessoas ficam fascinadas. Portanto, é verdade. Mas também é verdade que a expectativa é baixa, a regra geral. Quando chegam aqui e depois o nosso, como era assim uma quinta e ainda não tem assim um ar de zoo, as pessoas chegam aí, que é isto? Olham assim para o muro exterior e não tem assim umas condições extraordinárias e depois entram, uou, só a vegetação já impacta, não é? Porque o nosso parque é uma grande mais-valia deste parque, é ter uma vegetação que já tem 40, 50 anos, não é? E que aqui cresce assim de uma forma um bocadinho atípica, portanto as árvores daqui são maiores do que em todo lado. E então também a densidade era muita, porque isto era tudo muito árido. A pessoa que construiu este parque plantou, 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 e o senhor era um aficionado também de plantas. Nós temos muitas variedades de bambus e de várias árvores exóticas muito, muito interessantes também. E, e pronto, e agora a densidade é enorme e muitas são de folha caduca. Neste momento ainda estão a arrebentar as folhas, ainda se vê muita luz pelo parque, mas chegamos ao verão e é tipo uma floresta e as pessoas gostam Boa. muito da sombra também, porque é muito calor e Acaba faz, por ser faz o mais circuito agradável. todo à sombra e é muito bom. Mas isso também é grande marketing. Tipo, uma pessoa chega ali e vê, ei, que é isto? E depois entra, uou. É, Já é um Yeah. marketing ali, não não, é? as pessoas saem, sim, porque de facto quase toda a gente, depois eu ouço as pessoas a dizer, olha, é pequenino, mas é muito giro e é tão fresquinho e é muito bom para vir com miúdos pequeninos, ai, tem aves tão bonitas e olha, tens que vir alimentar os flamingos e fazem atividades tão giras. Pronto, não é? É isso. Pá, Acaba por isso é ser um ótimo. feedback positivo. Eu acho, É. Sabes que as pessoas avaliam melhor os usos do que nós avaliaríamos. Porque nós somos críticos, não é? claro, E avaliam, eu avaliava uns furos abaixo, mas é normal que seja assim, porque assim, não o nosso trabalho, porque nós de facto esforçámos-nos para o parque estar impecável até onde nós conseguimos, as aves bem cuidadas, os habitats bem tratados, tudo limpo. E com um aspecto digno e cuidado, mas nós queremos mais, não é? Nós queremos ter melhor e nós claro. sabemos como é que seria melhor. Não é? Então, e nós sabemos, a mim cada vez mais me custa a dimensão de alguns habitats, não é? Mas eu não tenho alternativa. Então é fazer o melhor. O que é que eu faço? Opá, vamos tentar mudar poleiros mais vezes, vamos tentar, pelo menos para o indivíduo ser, ou o grupo de indivíduos ter mais novidade no seu habitat. Andréia, tu também mencionaste aqui duas coisas que eu achei, pá, incrível, incrível, que foi o zoo não tem que dar às pessoas aquilo que as pessoas querem, tem que dar aquilo que as pessoas precisam. E, tipo, isto aqui, a meu ver, se o objetivo do zoo é a educação, não é? Quando uma pessoa manda os filhos para a escola, pá, a criança não vai aprender o que quer. A criança vai aprender o que tem que aprender. A criança pode não gostar de matemática, mas tem que aprender aquilo, não é? E os professores têm que encontrar alguma maneira também de cativar a criança. Mas aquele ensinamento tem que estar presente. E o zoo, ao ter essa função de educação, tem que dar às pessoas o que elas precisam de uma forma em que as pessoas pois, quando têm acesso, queiram ter esse conhecimento, não é? E tu também mencionaste aqui uma outra coisa que foi os usos ajudarem as pessoas a sentirem-se bem na natureza. Opa, e treino animal, não é? Condicionamento operante fala que a motivar o animal é que o animal se sinta bem a exercer o comportamento.
Ou seja, no momento em que estamos a ensinar as pessoas sobre a natureza, não é? Restabelecer o convívio do homem com a natureza, incutir a sensibilidade às pessoas no dia a dia, não é? De uma maneira que as pessoas sintam-se bem na natureza, tipo, isto aí já por si só faz todo um ciclo que permite não só às crianças, mas também aos adultos, como mencionaste da empresa que teve presente, que as pessoas ficam mais interessadas no tema e ficam, por estarem mais interessadas, ficam mais dispostas a ajudar, certo? E tu notas que isso, ao final do dia, notas que esse trabalho é o objetivo final do Zoo ou tipo é um extra que o Zoo obtém? Eu acho que isso é o objetivo final do Zoom. Acho que é a nossa única razão. Deveria ser. Eu não sou gestora do Zoom, felizmente. Sou a curadora da coleção animal. Mas ainda que eu fosse a gestora do Zoo, eu iria batalhar ao máximo para esse ser o nosso maior propósito. Com tudo o resto, reparem, eu percebo a importância de outras atividades que gerem mais receita. Mas no meio disto tudo, tu queres que a maior parte das pessoas que cá venham adquiram essa mensagem. Esse é o teu propósito. É o propósito dos Jesus neste momento. É que quanto maior número de pessoas que cá venham, saiam com uma mensagem de conservação, perceberem que têm um papel no seu dia a dia. Para mim, esse é o meu objetivo. Se queres que te diga, esse é o meu objetivo. E sempre que eu não referi ali no meu currículo, mas eu faço muita educação ambiental, porque eu adoro trabalhar com crianças e tenho assim um sonho de ajudar crianças a serem adultos felizes. E tudo que fiz aqui para crianças e que tenho feito aqui para crianças, eu costumo dizer, nós temos que é aprender a brincar. Eu acho que eles têm que se divertir, têm que se sentir felizes para aprender. Tudo que foi feito aqui por mim é sempre muito hands-on. E nós, desde a cena assim mais maluca que nós fizemos, foi um workshop que se chamava E se eu fosse um flamingo? E nós não só fizemos bicos de flamingos para os miúdos, como pusemos os miúdos a simular com pinças e coadores, que era a combinação de um animal, tipo um colhereiro e de um flamingo, Sim. a fazer jogos, a ver quem é que era o mais rápido a apanhar. Como dissemos aos miúdos para trazerem galochas e pás e baldes, porque os nossos flamingos estavam fora da instalação, que ela estava em manutenção, e então nós fomos com 15 miúdos para dentro da instalação dos flamingos fazer ninhos de flamingos. Então imaginem, 15 miúdos cheios de lama até ao pescoço. De certeza que nunca vão esquecer. Não, isto já aconteceu para aí há 12 anos. Foi assim das primeiras cenas malucas que eu fiz. E, epá, e foi tão fixe. E eu ainda no outro dia cruzei-me com as fotografias e eu disse, caramba, nós éramos mesmo doidos. Não é? É espetacular isto. E hoje, olha, ainda posso-vos dizer a nossa atividade de primavera, chama-se o Jardim de Visitante, e os visitantes vêm-nos ajudar a plantar os canteiros do Zoo. Oh, Com Muito prímulas e fixe. feitos, e então eles todos estiveram a plantar. Mas este ano, por exemplo, a nossa temática, nós temos sempre um tema, porque fazemos também com os jardins de infância aqui da zona, fazemos um concurso que eles fazem os trabalhos. Este ano era a viagem das sementes, então nós demos-lhes sementes para eles semearem nos vasos e depois tinham tipo um dente de leão, que é assim aquela planta icónica, não é? Que voam sim. as sementes todas e eles tinham que decorar um dente de leão e fizemos assim um jardim de dentes de leão e depois tivemos um ateliê de sala. Eles fizeram as bombas de sementes para depois libertarem na natureza. E explicamos a importância da reflorestação e etc. E que lá está, foi a mexer e eles passaram o dia a mexer na terra. Pois claro que em paralelo também tivemos horas de conto, também tivemos sessões de música para crianças e bebés, e tudo interligando a temática. Portanto, nós temos de ter aspectos mais lúdicos, só de usufruir do espaço, mas depois sempre um aspecto educativo e de interação. Acho que nós temos que trabalhar um bocadinho de tudo, na verdade. O nosso foco principal é a preservação da natureza, mas o sentirem-se bem no lugar
E até passarmos, por exemplo, agora lembrei-me de uma atividade que nós temos, que é a Hora Gourmet, que nós fazemos enriquecimento alimentar com os miúdos e depois vai o tratador distribuir e eles vão ver. Uma das coisas que nós usamos são as larvas de tenébrio, de vista-farinha. Uhum. Aquilo, se não fosse por mim, agora já toda a gente aceitou e está tudo bem. As reações que nós obtemos do outro lado, às larvas de tenébrio, às vezes são os professores. Sim. Olhem, eu no início até fazia com ratos, mas eu ratos tive mesmo que deixar porque o pessoal passava-se. E então os ratos nós deixamos. Mas as larvas de tenébrio, opa, é uma coisa super limpinha, super fácil de usar, de mostrar. E a superação que eu sinto em alguns miúdos que estão cheios de medo. E eu digo-lhes, olha, põe só a tua mão e nós depois colocamos em canas de bambu, depois vamos pendurar lá nos calaus para eles irem lá com o bico buscar. E diz, olha, põe a Giro. tua mão e tu rapidamente viras a mão. E eles fazem a primeira vez e depois assim, quer experimentar outra vez? E depois a seguir já andam ali com a larva, já quase querem adotar a larva. Epá, e sempre, lá está, a superação por um lado, mas o respeito por outro. Há miúdos que não querem e não querem. Não se obriga, pá, temos mesmo que ter este respeito, porque há pessoas, todos temos o nosso tempo e há pessoas, lá está, que estão mais desconectadas que outras e nós percebemos esta diferença entre os miúdos e com os professores temos também que gerir. Pá, as pessoas são corajosas e tal, não sei o quê, ou então, se percebemos assim aquele ar de nojo, tipo, oh, professora, não diga nada, deixe-o estar, não interfira, porque quando os adultos não interferem, a gente com os miúdos faz tudo. Epá, e eles ficam tão felizes com aquela experiência, eles acham o máximo. E pronto, quando gostam, aquilo eles andam com as larvas pela mão, para um lado, para o outro. Epá, isto é tão simples, gente. Não é preciso dispositivos XPTO, de coisas megalómanas. Sim. Olha, por acaso isso é muito engraçado, porque isto fez-me pensar agora numa outra questão. Catarina, desculpa estar-te a roubar o Não, não, tempo não, todo. vou ler. Mas é que tu falaste agora da questão das crianças e dos adultos. E eu tenho na minha maneira de ver as coisas que hoje em dia as pessoas, mais ou menos entre os 15 e os 40 anos, têm muito mais informação dos animais, não é? Mas estão muito mais desconectadas. Enquanto que as pessoas mais velhas sabem menos sobre os animais, estão-se a cagar para o bem-estar dos animais, mas estão muito mais conectadas com os bichos. E não sei se tens essa perspectiva também. Olha, não te sei dizer. Porque eu Por noto. exemplo, eu vejo uma pessoa mais velha, pá, eu mais facilmente vejo uma pessoa mais velha a parar numa instalação de um animal e a ficar a apreciar não só o animal, mas tipo toda a instalação, a vegetação e tudo mais, não é? Enquanto que uma pessoa mais nova fica ali, olha para o bicho, tira uma foto e pá, siga a andar. Vamos ver mais. Sim, nós temos o fast living, não é? Neste momento o pessoal é para a selfie, é para as redes sociais. Sim, sim, eu acho que isso acontece acho que em relação a tudo. O tempo das pessoas mais velhas é mais lento. Eles não são do tempo dos e-mails, não é? Nós resolvemos a vida em 3 tempos com 2 ou 3 e-mails. E então agora com Uhum. WhatsApps, meu Deus. O que eu noto é cada vez mais, porque agora cada vez mais se fala do slow living e de voltarmos às bases, e cada vez mais eu vejo pais a virem cá. Claro que são sempre aquelas pessoas que vêm nos dias com menos gente e que vêm de manhã. O passeio domingueiro da tarde, vocês sabem, e deve ser aí até pela Europa toda, é salto alto. Olha, imaginem aqui na calçada do Zoo e lá vem o pessoal fazer o seu passeio domingueiro. Não é disso que estamos a falar, não é? Pessoas que vão ao zoo para ver animais e que gostam. Vê-se algumas pessoas que vêm passar. Acontecem-nos coisas giras de pessoas que vêm sem saber muito bem o quê e vêm de manhã e depois dizem: Olha, posso ir almoçar a casa porque até não vinham preparadas e vir à tarde outra vez. E acabam, aqueles dizem que está pouca gente. É um privilégio estar aqui no zoo, não é? Quando têm essa sorte vejo essas pessoas, mas sim, as pessoas que vêm ao zoo, eu não reparo tanto isso, porque eu acho que as que vêm até são sensíveis, e depois, como nós somos ornitológico, nós já não recebemos, já há um filtro. Quem vem já tem alguma sensibilidade, também recebemos menos visitantes, mas os que vêm, lá está, já houve ali um filtro. Mas sim, no mundo lá fora, não é? A maior parte das pessoas nem põe cá os pés. As pessoas vão para o Uhum. shopping, não é? E andam para lá a correr de um lado para o outro. Tens razão, isso ainda se passa, claro. Agora, eu acho que o que eu noto é que nos visitantes que vamos recebendo, noto mais sensibilidade. E há algumas pessoas que
que lhes custa mesmo ver os animais em cativeiro. Mas essas pessoas mais sensíveis também, de um certo modo, têm um papel importante, né? Claro que Porque têm. são quem, quando uma pessoa O está. meio só existe se houverem extremos. Sim, se não E, for fundamentalista, não é? E a pessoa for sensível e apresentar as suas queixas e tudo mais, uma pessoa olha e diz: Olha, pá, tens razão nesta parte, nós não conseguimos por causa disto, mas isto aqui tens razão e podemos melhorar, claro não que é? sim. Claro que sim, aliás, eu transmito sempre, se tenho a oportunidade de falar com uma dessas pessoas, explico-lhes. Uhum. E digo o que eu não vou dizer, não, os animais aqui são mais felizes do que se estivessem na natureza. Depende. Alguns serão, outros não. Não é? Sim. Alguns nem habitat têm, portanto, onde é que eles iam viver? Outros claramente estariam melhores, não este indivíduo em particular, não é? Mas sim, não havia necessidade dessa espécie ter vindo para o cativeiro, vamos ser realistas, não é? Claro. Reparem, eu Imagina. coordeno o EP de uma espécie que não tinha que ter vindo para cativeiro. Eu comecei a trabalhar com aves selvagens. Nós ainda temos uma percentagem significativa de aves selvagens. Nós ainda só temos um F1. A primeira geração, os primeiros descendentes, ainda não geraram descendência. Que necessidade é que havia dessa espécie ter vindo para cativeiro? Ela veio para cativeiro na década de 90. Mas Uhum. agora estes animais estão aqui e quê? Que é que nós vamos fazer com eles? Não é? E então o que é que nós estamos a fazer com eles? Estamos a reproduzir a espécie, porque existe uma espécie, esta espécie, e eu quando digo que não havia necessidade, porque a verdade é que nada acontece por acaso, não é? É uma espécie que não está em perigo, que o Estatuto de Conservação é pouco preocupante. No entanto, os números não são realistas, porque é uma espécie africana, nós sabemos que há cotas para a exportação desses animais, mesmo legal, porque esses animais vieram legalmente de estado selvagem, como acontecia muito com os papagaios cinzentos, não é? Uhum. Agora são anexo 1 da CITES e Exato. estão em perigo. E, na verdade, por exemplo, eu estou a falar do calado de casco negro. Um dos nossos objetivos, para já, é tentar listar a espécie na CITES, para controlar esse comércio. E depois é tentar perceber se conseguimos financiamento de alguma forma para fazermos contagens, censos da população. Porque, de facto, o estatuto está com um pouco preocupante, mas atendendo a este comércio exacerbado que existiu e que ainda existe, não para os usos da EASA, não é? Mas que nós sabemos Para mais privados. atendendo a isso, a espécie pode estar a ser dizimada e nós não sabemos, porque as Uhum. contagens, é só uma noção dado aos avistamentos, porque se vê bastantes. Mas imaginem que até é uma espécie que se aproxima muito da orla da floresta, não é? Uhum. Por teres bastantes na orla da floresta não quer dizer que exista uma mega população em locais mais recônditos, não é? Não Sim. sabes? Eu tinha aqui uma pergunta, mas agora geraste duas perguntas. Tu, no início, falaste do programa que tu tens do EP de privilegiar novos holders no sul da Europa. Falaste sobre isso, não foi? Do Para, urubu o- rei. para o Pois. Não há uma perspectiva também que é alguns zoos de determinadas partes da Europa que têm menos condições, não só financeiras, mas também curriculares, vamos dizer assim. E ao mandar animais para instituições assim, não é tipo aquela questão de estamos a mandar animais para um habitat em que o animal se adapte melhor, mas para um sítio que talvez não seja tão bom como outros. Isso pode acontecer ou não? Ian, no âmbito do EEP, tem que ser todos membros da EASA. E um zoo que é membro da EASA foi escrutinado, não é? E tem que cumprir estándares de bem-estar animal mínimos. Depois, o que é que nós temos? Nós temos alguma limitação de espaço. E imagina que eu tenho um zoo em Espanha, ou em Portugal, ou em Itália, estamos a falar de sul, climas bons e tal, que não é membro da EASA, mas que quer ter a espécie. Pronto, aí tem que ser mesmo escrutinado, não é? Tem que nos mandar fotografias das instalações, etc. Perguntar se tem experiência com o mesmo tipo de animais, etc, etc. E depois ele pode participar, mas tem que pagar uma fee, tem que pagar uma taxa, que não é tão pouco dinheiro quanto isso.
E mais, só pode receber animais on loan, cedidos, não pode ser proprietário dos animais e tem que, obrigatoriamente, seguir as recomendações do coordenador. Obviamente, se gerar descendência, ela toda pertence à EASA. Nunca será propriedade deles e tem que enviar a descendência para onde o coordenador assim o determinar. Há estas regras assim bastante estritas, senão. A pergunta foi mais no sentido porque, ao trabalhar com elefantes, eu já estive a visitar algumas instituições que têm elefantes, não é? A maior parte das instituições que têm elefantes são EASA, mas há algumas que não são. E, ao visitar algumas dessas instituições, eu notei que os elefantes estavam em excelentes condições. Mas depois, quando eu ia à Quintinha ou a uma parte assim do zoo que não era tão popular, aquilo, tipo, não havia bem-estar ali. E eu fiquei, como é que é possível uma pessoa que não consegue ter estes animais em bem-estar, ter um animal mais exigente em bem-estar, não é? E foi mais nesse sentido a pergunta. É por essas exigências, não é? Porque eles, lá está, eles deram prioridade, porque senão não conseguiriam ter elefantes. Pois. E é assim, durante muitos anos eras membro da EASA e depois nunca mais se fazia a inspeção. Agora não, a EASA já está, só que é uma coisa para aí de 10 em 10 anos, porque não consegue, mas agora. E eu tenho agora uma pergunta que, pá, pode colocar assim numa posição um bocadinho ingrata. Estás à vontade. Olha, se eu sentir que não, eu digo-te já que não. Eu não te respondo. Ok. A realidade portuguesa. Sentes que, a nível de instituições zoológicas, há competição ou cooperação? Eu acredito que em alguns casos, e a nível da perspectiva do negócio zoo, que haja alguma competição. A nível nosso de técnicos, não há competição, pelo menos eu não sinto em relação a nenhum dos meus colegas que está em situação semelhante noutros parques. O que eu acho é que às vezes não há comunicação. Deveria haver mais comunicação. Nós devíamos ser mais comunidade, devíamos trabalhar mais uns com os outros. E eu trabalho bem com alguns, com muita proximidade, e com outros não. Porque eu acho que algumas instituições em Portugal estão muito isoladas. Mesmo os técnicos. Não é uma questão até de competição. Eu acho que a gente nem se lembram que existe mais nada à volta. A nível de gestão. E eu não sinto que haja assim uma competição, mas também, sabes, o Doloroso é muito pequenino, a gente não ameaça ninguém, portanto, ninguém se mete connosco, porque então nós estamos assim aqui um bocadinho à parte. Outros zoos com coleções mais semelhantes, eventualmente, embora eu possa dizer uma coisa, para mim é um absurdo e é um disparate, porque as pessoas não vão sempre só ao mesmo zoo. Nem normalmente andam aí não sei quantas vezes, principalmente num país como o nosso, tem vários zoos nas proximidades, num raio de 30 quilómetros, não é? Então, olha, hoje vou aqui, amanhã vou acolá, e se todos formos bons, todos ganhamos com isso, não é? Porque passamos uma Uhum. imagem séria da comunidade zoológica. É uma boa Estou a ser atitude. mesmo. Só queria dar aqui uma opinião própria, que é, pá, vocês do Dolorosa podem não ser uma ameaça para nenhum zoo, mas há certas coisas que são referência e isso também é preciso trazer ao de cima, não é? Tipo, esta parte da educação ambiental que mencionaste, a criação de algumas aves, tipo, Dolorosa não é uma ameaça, nem nenhum zoo devia ser uma ameaça para outro, né? Mas ser uma referência para os outros, eu acho que é importante e considero que o Dolorosa nesse sentido é, porque fazem esse trabalho, não é? E que isso tem que ser exposto cada vez mais, porque as pessoas não reconhecem isso às vezes. Para trabalharmos nesta área temos de ser corajosos, Exato. não. Tem que ser objetivos e Não é, saber. nós não podemos ser, nós não devemos ser frios, mas também não podemos ser demasiado emocionais. Nós temos que perceber que há um todo que é maior que a soma das partes. Obviamente. Olha, e estamos agora na reta final. Só gostaria de fazer uma última perguntinha antes da pergunta surpresa final, que essa é que é a Pergunta verdadeira. surpresa. Mas antes disso, corrijo-me só se estiver errada, mas relativamente ao vosso zoo, vocês têm cerca de 500 aves, não é? Pelo que vi no Sim. vosso site, 150 espécies diferentes. Gostava só de saber, como tu já tens um grande background nesse zoo, qual é que achas que foi aquela espécie que mais te desafiou?
quer a nível de maneio alimentar ou maneio de instalações? Olha, está a ser um bocadinho a Maina de Bali. Está a ser um bocadinho difícil de acertarmos com a dieta para as crias e eu acho que não. E digo a Maina de Bali porque assim, eu tenho tratadores muito bons, mas não tenho tratadores muito nerds dos passarinhos. Pois. E eu preciso, e para este tipo de animais, e os tratadores que trabalham comigo são muito bons, as nossas dietas têm muitas especificidades, aquilo é taças e tacinhas e com mil e uma coisas, mas para passariformes, e são os passariformes, é porque Complicado. são as aves que eu queria mais ter mais aqui no zoo, que acho maravilhosas. E as pessoas, honestamente, nós falamos de pinguins e não sei o quê, mas as pessoas adoram passariformes. Se eles tiverem Sim, também é boas verdade. instalações e aves canoras, são assim, pronto. E são aves, de facto, que requerem detalhe. E não na alimentação de manutenção, mas mesmo assim também temos que ter cuidado, porque depois podem ter doenças associadas. Mas a parte da criação ainda está a ser desafiante para mim, com a minha equipa e com o know-how da minha equipa e com os recursos alimentares que temos, ainda afinar isso. Andreia, estás preparada para a pergunta final? Oh meu Deus, A não derradeira sei. pergunta? Espero que sim. Andreia, quão selvagem és tu? Olha, eu não sou assim muito selvagem. Ou melhor, eu estou a resgatar o meu lado selvagem. Eu sinto-me, na verdade, a resgatar o meu lado selvagem, o meu lado mais genuíno, mais eu, o meu lado que faz um roar se tiver que fazer. E dá uma bite se tiver que dar. E sem me culpar muito por isso, não é? Porque é aquilo que eu sou. Se calhar durante muito tempo não fui tão selvagem. E eu costumava dizer uma coisa, que eu era a maluca mais certinha que eu conheço. Agora já começa a ser, bem, a certinha mais maluca. Muito bom, muito bom. Acho que foi uma ótima resposta, foi um ótimo episódio. Tenho a certeza que o Ian sente-se da mesma forma. Por nós ficávamos aqui a tarde toda. Olhem, eu também foi mesmo um prazer falar convosco. Aliás, quando eu vi, quando vocês lançaram a página, eu comecei logo a seguir, porque vi e pensei assim, epá, isto é mesmo giro. E por isso, quando tu me convidaste, eu senti logo que sim, eu não tive dúvidas. Já Ficou bom. sabia que ia gostar muito de conversar com vocês, eu também já vos conhecia e já gostava de vocês, do que nós já nos cruzamos por aí em algum congresso online. E, Obrigada. e pronto, e já sabia que ia ser muito, muito giro e gostei muito de conversar convosco, foi muito bom. Muito obrigada. Ian, dá aí as tuas palavrinhas de amor. Muito obrigado. Como eu disse no início, tipo, a Andrea é uma referência para muita gente na área, não é? E eu acho que ficou óbvio um bocadinho que até roubei o tempo máximo da Catarina para, para roubar as perguntas todas para mim. Mas, opá, Andrea, foi mesmo muito bom e interessante falar contigo. E eu gostei muito de algumas coisas que tu mencionaste e, além de ter escrito os apontamentos da aula, não é? Eu vou mencionar algumas delas agora no final, que eu acho que é importante não para as pessoas aprenderem neste sentido, mas no sentido de apanharem estas frases e pensarem e questionarem mais, não é? Restabelecer o convívio homem e natureza, incutir a sensibilidade às pessoas no dia a dia, usar os animais a nosso cargo e as pessoas sentirem-se bem na natureza. Eu acho que isto foram coisas muito importantes que mencionaste e que também temos que começar a pensar cada vez mais neste sentido. E muito obrigado pelos teus conhecimentos e obrigado por teres partilhado connosco aqui no podcast. E obrigada eu e parabéns a vocês por esta iniciativa. Parabéns mesmo. Muito Obrigado. obrigada. Pessoal, espero que tenham gostado. Obrigada a todos os que assistiram até aqui. Um beijinho E um abraço! e Beijinhos. vemo-nos daqui a 15 dias. Tchau!